Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Carlos, fisioterapeuta, trabalho com fisioterapia respiratória em Curitiba. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o movimento da respiração e mais especificamente sobre a asma, tá? Então vou passar um geral para vocês sobre o processo da respiração, tá? E o impacto da asma no processo da respiração. Então, assim, a asma ela é uma doença inflamatória, inflama o parênquima pulmonar. Em alguns casos, o paciente pode acabar fazendo uma retenção de ar, a hiperinsuflando. E não em todo paciente asmático que isso acontece, alguns sim. A hiperinsuflação é mais comum isso na doença pulmonar obstrutiva crônica. Faz com que traga um encurtamento para o músculo respiratório. Consequentemente, em paralelo a isso, a nossa atividade funcional, a forma que a gente fica no dia a dia, muitas das nossas atividades, elas favorecem o encurtamento do músculo respiratório. Então, ao longo dos anos, o músculo respiratório passa por um processo de encurtamento. Entenda que todo músculo encurtado é um músculo que ele perde força. Nessa situação, o movimento respiratório, quando o músculo respiratório ele perde força, o movimento respiratório, de certa forma, ele perde a harmonia. O movimento respiratório humano, ele precisa de uma harmonia. Tá? O que é essa harmonia que eu falo? Essa harmonia é a sincronia dos mais variados músculos do corpo humano. Essa sincronia dentro da área, a gente chama de sinergismo. Então, na nossa respiração, essa sinergia ela tem que acontecer, principalmente entre músculo abdominal, músculo do assoalho pélvico e músculo da região lombar. Eles vão atuar nessa sinergia para que a gente tenha um movimento respiratório o mais eficiente possível. Então vamos pensar o seguinte, que esse paciente asmático, ele gerou um encurtamento funcional aí na vida dele e ele está com uma doença evoluindo, ocasionando mais encurtamento do músculo respiratório. Esse vai sair dessa harmonia do movimento respiratório por conta disso. Não é que o paciente asmático esqueceu como que se respira. Ninguém esquece como se respira. Mas sim um processo de encurtamento originado pela doença ou pela atividade funcional dele, ocasionou esse encurtamento e a respiração saiu dessa harmonia. Agora, o que você precisa fazer para que essa harmonia seja restabelecida? Tomar remédio? Em alguns casos, o uso de alguns medicamentos até favorece o equilíbrio do movimento harmônico, mas veja que, o movimento harmônico da respiração, mas veja que não existe remédio que atua no músculo. Se não existe remédio que atua no músculo, a gente precisa pensar uma outra forma. Tá? Pois bem, vamos entender como que é o movimento respiratório correto. Se você for fazer uma pesquisa no YouTube, aí, pode até fazer uma pesquisa agora. Tá? Se quiser pausar o vídeo, vai lá e pesquisa. Como respirar corretamente. A grande maioria dos vídeos vai estar falando o seguinte, que a respiração se processa da seguinte forma. Você faz a inspiração... Desculpa, gente. Faz a inspiração, seu diafragma contrai, barriga vai para frente. Isso é o processo de inspiração correto. Da inspiração, a barriga tem que subir. É o que, de uma forma simplificada, que você vai encontrar por aí. Não é bem assim, tá? Em um livro chamado Fisiologia Articular de Capandi, ele fala o seguinte, que a respiração, no processo de inspiração, a barriga não é projetada necessariamente para cima. Há sim uma redução do tônus muscular do reto abdominal e grupos de músculos do abdômen. Redução de tônus. Isso não significa necessariamente que a sua barriga tem que ir para frente. Tônus, o que é? Para você entender. Tônus é estado de semicontração do músculo. É através do tônus muscular que a gente consegue ficar em pé, por exemplo. Então, o mínimo de contração tem que ter. Às vezes, a gente vê muito aquele tio nosso, né, na família, aquele tio nosso do churrasco, que é o tio que ingere mais cerveja, ele geralmente vai ter uma barriga um pouco maior.
mas não é uma pessoa obesa, mas ele tem aquela barriga um pouco maior. Uma das explicações disso, o que que é? Que ele perdeu força no músculo abdominal, as vísceras deles foram projetadas para frente, possivelmente até mesmo por conta das vísceras estarem recobertas por gordura, que isso acontece muito quando a gente tem uma má alimentação e pouca atividade física. Então, a gente vê aquela barriga projetada, tá? Quando a gente tem essa barriga projetada, a primeira coisa que eu penso é o quê? Aquele músculo abdominal não tem força. E não é isso que o Capandi fala no livro dele, tá? Ele fala assim, que tem que ter uma redução do tônus muscular. Não que necessariamente sua barriga vai ser projetada para frente. Aí veja só o que acontece. Então, você inspirou, seu diafragma desceu. Acompanha o raciocínio comigo. Inspirou, seu diafragma desceu. Beleza. Qual que é a importância da contração do diafragma? Abertura das costelas. Não só o diafragma, mas também um grupo de músculos chamado intercostais externos. A contração desses dois promove a abertura das costelas. Beleza? Agora veja só. Por que o diafragma promove a abertura das costelas? Porque quando ele encontra as nossas vísceras, fígado, pâncreas, intestino, estômago, isso são as vísceras que estão enclausuradas ali na cavidade abdominal. Tá? Ele encontrou aquelas vísceras, ele começa a se esparramar para o lado, isso chama zona de aposição diafragmática, esparrama para o lado e as costelas se abrem. As costelas se abriram, gerou pressão negativa para o ar entrar dentro do pulmão. Pensa o seguinte, se o meu diafragma contrai e eu projeto a minha barriga para frente, a víscera vai junto. Não vai ter nada ou vai ter uma menor sustentação para o meu diafragma. Não tendo uma sustentação para o meu diafragma ou uma sustentação reduzida, a abertura das minhas costelas estará prejudicada. Por isso que eu falo que a respiração correta não é necessariamente você projetar a sua barriga para frente. Eu estou falando isso voltado para o paciente asmático, já que a gente vai retomar a ideia da asma, mas isso, específico agora, no minuto 7.27 do vídeo, não está único e exclusivamente relacionado com o processo da asma, o processo harmônico, o processo natural da respiração, que seria um processo normal. Então, diafragma contraiu. Se a minha barriga vai para frente, eu perco essa sustentação. Outro detalhe, eu tenho que ter uma qualidade muscular no assoalho pélvico boa, porque contração do diafragma, o diafragma desce. O papel do assoalho pélvico é o quê? Fazer força contrária para essa descida do diafragma. E a força contrária também do movimento da contração do músculo abdominal vai manter minhas vísceras sustentadas. Com isso, eu vou promover uma maior abertura das minhas costelas. Para o asmático que já tem essa dificuldade, pensar nesse raciocínio crítico em relação à doença é de extrema importância, muita importância. Aí o que eu vejo? E uma coisa que eu mesmo defendo, vamos comprar um Power Brief. Power Brief é bom? É excelente. Se você tem condições, invista o quanto antes num aparelho como esse. Porém, a gente tem que pensar no movimento respiratório como um todo. O Power Brief, ele promove o quê? Hipertrofia do diafragma e hipertrofia dos músculos intercostais. Favorece a abertura. Mas se você não tem essa força no seu abdominal e não tem a força no assoalho pélvico, os ganhos com Power Brief estarão limitados. Tá entendendo? Outro detalhe para você, paciente que tem asma, tente prolongar a sua expiração. Se você ainda não conseguiu adquirir o seu Power Brief, o que você faz para melhorar a sua respiração? Trabalho de mobilidade torácica, trabalho de mobilidade articular, seja de articulação do quadril, ou mesmo articulação do ombro, pense sempre em trabalhar mobilidade. Mesmo se você já adquiriu o seu Power Brief, sempre pense em trabalhar mobilidade. A gente não ganha força sem ganhar mobilidade, tá? Um aspecto é esse. Segundo aspecto, a questão que você ainda não conseguiu adquirir seu Power Brief. Pense sempre
em fortalecimento de músculo como quadrado lombar, assoalho pélvico e abdômen. Se você ainda não adquiriu o seu Power Brief, você não consegue hipertrofia do músculo respiratório com esses exercícios. Mas você trabalhando essa sinergia desses músculos, você consegue ter uma eficiência um pouco melhor nessa abertura de costelas. E sempre tentar pelo menos, tá? Principalmente para você asmático, tentar pelo menos prolongar a sua expiração, sem necessariamente fazer um esforço expiratório. Tá certo? Esse é o vídeo que eu gostaria de entregar para vocês hoje. Os aspectos que eu falo da respiração correta nesse vídeo não está só relacionado ao paciente asmático, está relacionado a qualquer pessoa. Alguns critérios aí que servem para o paciente asmático também vai servir para os outros. O que vai servir para os outros pacientes, o grupo de pessoas, não é necessariamente esse prolongar da sua expiração. Tá certo? O vídeo termina por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Cliquem no curtir, compartilhem o vídeo para o máximo de pessoas possível. Se você ainda não é inscrito no canal, eu faço um convite para você se inscrever no canal. Não custa nada para você. Você vai receber aí a notificação de todos os vídeos que eu for postar no canal. Às vezes eu falho um pouco, tá? Por conta da rotina de trabalho, mas a ideia é manter vídeo de segunda a sexta, tá certo? Tchau e até o próximo